Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um VidaCast, esse programa aqui semanal que a gente fala de envelhecimento saudável, falamos de vida, falamos de desenvolvimento pessoal, falamos de muita coisa boa e hoje é mais uma edição muito especial que nós vamos falar de um tema que a gente gosta muito. Boa noite, doutor Márcio. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal de casa. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vamos falar hoje sobre Roda da Vida, mais uma vez, né? Um programa que sempre que a gente fala, dá o que falar, né? É verdade. E aí parece que você tem aí, eu acho que alguma história pra gente começar, que você Cara, começou o dia é... de hoje, então já aproveita e larga aí pro pessoal, né? Um homem estava muito triste porque não conseguia sair da mendicância. Mendigo, percebia que todas as vezes que ele juntava um pouco de comida, ou seja lá o que fosse, alguém pegava. Quando ele viu o rato pegando uma daquelas coisas que ele estava juntando, ele disse, cara, o que está acontecendo, rato? Olha, existe uma configuração aí que você não pode ter mais do que 8 itens. Como é que é? Tem essa configuração aí em você que você só pode ter 8 itens. Aí ele disse, mas por que ele? Não sei, pergunta ao sábio, aquele sábio das montanhas. Aquele homem então resolve ir atrás dessa resposta. No meio do caminho, chega de noite, ele pede abrigo em uma casa, aquela família o recebe e pergunta, você está indo para onde? Ele disse, eu estou indo atrás do sábio para fazer uma pergunta para ele. Tá bom, pode dormir aqui em casa, desde que você faça uma pergunta que eu também quero a resposta. Por que a minha filha de 18 anos não fala? Tá certo, eu faço. Aquele homem passa a noite, no dia seguinte, segue a sua estrada e encontra um mago. Pede ajuda ao mago para ultrapassar aquelas montanhas e o mago disse, eu te ajudo, eu tenho aqui essa varinha mágica, meu cajado, mas para eu te ajudar você precisa fazer uma pergunta também para o sábio. Que pergunta é essa? Eu tenho 1000 anos tentando chegar no céu e não consigo. Pergunta para ele por quê. Tá certo. Então o mago atravessa ele e o último obstáculo vem, que é o rio. Ele percebe que havia uma forma de atravessar o rio que era através de uma tartaruga gigante. Tartaruga gigante se coloca à disposição para fazer a travessia e ele então, quando está no meio da travessia, a tartaruga pergunta, o que você está fazendo do outro lado? O que você quer fazer lá? Ele, olha, eu vou atrás do mago, do sábio, para que ele me responda uma pergunta. Você poderia fazer também uma pergunta para mim? Posso, porque eu tenho 500 anos tentando me tornar um dragão. Eu percebi que eu já fiz tudo que tinha que fazer, mas está faltando alguma coisa. Tá bom, eu pergunto. Finalmente aquele homem chega diante do sábio e o sábio dá uma sentença. Olha, eu só vou responder 3 perguntas. Ele coça a cabeça e diz, pô, eu tenho uma pergunta lá daquela família, eu tenho uma pergunta, né, do mago e eu tenho uma pergunta da tartaruga. Poxa, aquela menina tem 18 anos tentando. Pô, aquele mago é um cara tão legal, 1000 anos tentando. A tartaruga tem 500. Sabe de uma? Meu problema é tão pequeno, eu vou perguntar o deles. Então ele faz as 3 perguntas e finalmente o sábio responde as 3 perguntas. Olha, diga à tartaruga que o que está faltando para ela se tornar finalmente um dragão é ela sair daquela casca, né, do seu casco, e aí ela vai conseguir se tornar um dragão. É só o que falta. Diga ao mago que para ele conseguir chegar ao céu ele precisa apenas abandonar o seu cajado. É um peso, é o último peso que está faltando para ele chegar lá. E diga àquela família que para aquela menina de 18 anos falar, ela precisa apenas encontrar o grande amor da vida dela. Ótimo, aquele homem sai feliz, encontra a tartaruga e diz, olha, tartaruga, eu já tenho a resposta. Para você se tornar o dragão, abandone esse casco. Tartaruga, sério, sai do casco e pega para ele e diz, olha, eu vou te entregar aqui meu casco e dentro do casco haviam pérolas que só tinham no fundo do mar. Aquele homem então pega aquelas pérolas e ali, parte financeira já não seria mais o problema para ele. Ele segue o barco, né? Até que ele encontra, finalmente, o mago. O mago chega para ele e diz, e aí, qual é a resposta? Ele diz, olha, só falta você abandonar o cajado e você vai para o céu. Ele então entrega o cajado. Tá bom, eu não preciso mais, então toma o cajado. Então, o cajado mágico, ele vai para o céu. Aquele homem, então, de posse daquela riqueza, de posse do poder, chega na casa daquela família. Quando ele chega naquela casa, aí ele conta, olha, o sábio disse que quando a sua filha de 18 anos encontrar o grande amor, ela vai falar. Daqui a pouco a menina vem correndo, é esse menino que estava aqui mais cedo? E ele encontrou
também o amor da sua vida. O que eu aprendi com essa história tão linda, eu confesso que chorei. Em primeiro lugar, é que o desapego da tartaruga, daquele casco, era o que faltava para ela chegar lá. Assim como o desapego, né, daquele mago. E quantas vezes as nossas couraças, aqueles nossos poderes, a gente não está disposto a abrir mão para chegar no próximo nível. Sair da zona de conforto, largar o que a gente às vezes está tão apegado e dizer, não, eu quero ir para o próximo nível. Aquela menina, né, finalmente encontra o seu amor, mas o que eu fico mais impactado é que aquele cara, ele encontrou a sua resposta, ajudando outras pessoas a encontrarem as suas respostas. Então, começamos assim o nosso VidaCast. Muito bom, hein? Rapaz, já começou com o pé na porta já, rapaz. Muito interessante, porque ele abriu mão da pergunta dele para fazer a pergunta dos outros, e ao responder a pergunta dos outros, caraca, ele teve a resposta da dele. É essa aí. Muito bom. Essa Muito aí. bom. Bom, mas vamos lá, né? Vamos lá. Vamos escolher aqui. Tem aí a imagem da roda da vida. Vamos escolher o pessoal, né? Vamos de pessoal. Falando. Vamos nessa. E aí no pessoal a gente tem ali saúde e disposição, algo muito importante, né? Isso. Desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Essa é a parte mais fácil, né, Eric? Olha aí. No dia de hoje, equilíbrio emocional é facinho, né? É tranquilo. Inclusive, eu quero... Se você lembra de alguém que precisa falar sobre isso, seja saúde e disposição, desenvolvimento intelectual ou equilíbrio emocional, agora pega o botão de compartilhar e joga nos seus stories, coloca no status, manda na lista de transmissão, coloca nos grupos, porque isso que a gente vai falar certamente vai ser um grande diferencial na sua vida pessoal. Tá certo? Vamos lá, doutor Márcio, comece Bora. Com a sua praia. Rapaz, falou de desenvolvimento e saúde, aí, porque é muito comum a gente querer viver bem, do lado de nossas famílias. Desenvolvimento intelectual, então a gente vai estudar, a gente vai se capacitar, o equilíbrio emocional. Mas se você não tiver saúde e disposição para tudo isso, como que a gente vai fazer, né? E como a gente sempre bate na mesma tecla, antigamente a gente tinha ideia de saúde completamente diferente de hoje, né? Verdade. Eu costumo brincar de que desde o primeiro dia de faculdade eu fui enganado, onde eu achava que aprenderia saúde e na verdade eu só aprendi doença. E é muito comum, né? O que a gente chama de saúde no Brasil, na verdade, é um tratamento paliativo do que as pessoas chamam de doença. Onde muitas vezes não é nem doença, é um sintoma. Então o povo trata algum sintoma como doença, né? Então você muitas vezes acaba encontrando uma pessoa que faz um exame laboratorial uma vez por ano e ele acha que ele está se cuidando. Estou fazendo meu check-up. Sim. Ainda fala com a boca cheia. Leve seu carro no mecânico, passe aquele scanner lá, aquele aparelho, e depois sente no carro, ligue ele e vai embora. Não é uma manutenção. Você não fez a manutenção. E para você ter a disposição sem fazer a manutenção, fica muito mais difícil. O problema é que a nossa expectativa de vida aumentou, a nossa população envelheceu, mas não foi preparada para o envelhecimento. A gente não foi instruído para cuidar melhor do único veículo que vai nos levar até o final da vida. E aí a gente acredita que é normal a gente pedir a Deus para ter a sorte de envelhecer bem. E aí uma vez, eu tive, não sei se eu já te contei essa história, eu tive um casal, ele é pastor e ela é pastora na igreja, no consultório, e eu tô falando com ela, né, sobre a importância de qualidade de vida, de cuidar do próprio corpo, para longevidade, não sei o quê. E aí ele caladão na dele, ele falou: doutor, me desculpe, mas eu tenho a minha fé, e na minha fé a Bíblia diz que se eu honrar meu pai e minha mãe, serão longos os meus dias na terra.
Eu falei, é verdade? Quem sou eu para ir contra um negócio desse? Você é doido? Pode dar um problema sério. Não vou contra, não. O que você está esquecendo, meu amor, é de como serão esses dias. Porque se você pretende viver muito, mas daqui a pouco, ao não ter força, assistir aquela reunião entre filhos e filhas, noras e genros, para decidir onde papai vai morar, porque ele está caindo por aí, já quebrou um fêmur, já bateu a cabeça, onde você vai vestir o que te compraram, comer o que tiver pronto, se não tiver pronto, come um biscoitinho e espera, o cartão do banco já está na mão de alguém, e uma fralda geriátrica quando você não conseguir ir no banheiro, e como você honrou seus pais, sua mãe, você vai ter longos dias desse jeito, tá tudo bem se tá tudo bem para você. Agora, para mim, eu prefiro continuar tendo liberdade de músculos fortes para eu decidir para onde eu vou e para onde eu volto. Ou na sua Bíblia fala alguma coisa sobre qualidade de vida. Aí ele freou. Porque uma coisa é o espiritual, claro, e eu não estou aqui para mexer no espiritual, na religiosidade de ninguém. Eu estou aqui para entender que, independente da religião de cada um, nós somos espíritos vivendo na matéria. Então, o espírito está vivendo na matéria e quando terminar, volta. Tudo bem. Mas enquanto está vivendo na matéria, por que não cuidar da matéria? Por que não cuidar bem desse corpo que está te dando a experiência de viver ao lado dos seus? Isso tem muito a ver com a responsabilidade. Porque, olha que coisa engraçada aconteceu esses dias, né? Eu fui fazer uma audiometria. Aí, quando eu fiz o exame, a especialista no exame, não sei exatamente se ela era médica, se ela era fono, enfim, não me lembro. Mas ela falou assim, olha, o ouvido esquerdo você tem que cuidar. Ela disse, cuide, porque não é nada definitivo, mas se você vacilar, você pode ter uma leve perda. Porque os caras, né, tem aquele exame que ele coloca e percebe. Eu fiz recentemente isso aí também. E ali naquela hora, é uma coisa simples, inclusive a parte neurológica, ou seja, o meu cérebro continua percebendo tudo, 100%. Mas naquela hora, fiquei assim reflexivo, minha esposa achou uma grande besteira, mas é uma besteira que é a minha responsabilidade, cara, cuidar disso. Ela ficou assim, foi. Eu falei, não, eu não admito isso. Eu não admito ficar sentindo. Entenda, faz parte da vida ter desafios. Você ficar doente, virose, sei lá, pô, você não tem o que fazer. Mas eu causar um problema pra mim mesmo, velho, não faz sentido. Sabe? Pessoas que estão ali com fortes dores no estômago porque se entopem de fritura e comida mal e tal. Pô, será que a pessoa não tem uma crise de consciência? Gente, perdão, não quero me meter na sua vida alimentar. Mas entende? Mas eu vou um pouco além, Eric. Você sabe como eu tenho conduzido minha medicina e para mim isso também tem um fundo emocional. Sem dúvida. Não é só sobre o que eu como, o quanto eu como. Isso é mais um sintoma, né? É sobre como eu emocionalmente preciso de algo que me deixe sentir-me potente, capaz, eu posso, eu quero. Porque muitas vezes eu não pude, porque muitas vezes me podaram, porque muitas vezes eu tive a síndrome da escassez. Então, nesse momento, eu quero vencer tudo isso e eu vou comer. Não importa se eu estou fazendo mal para a minha saúde. Até porque, na maioria das vezes, eu não fui estimulado a cuidar de mim. Porque eu não vi minha mãe cuidar dela, eu não vi meu pai cuidar dele, e eles não me ensinaram a cuidar de mim. É o quanto a gente repete padrões comportamentais. Eu sei que não estamos nos relacionamentos, mas esses dias eu tive uma paciente e ela estava comentando sobre um relacionamento dela. Um relacionamento de 12 anos, onde ela trouxe vários relatos de que desde o começo ela não era feliz. E de que por várias vezes ela sentiu vontade de separar-se.
Só que ela várias vezes foi falar com a mãe que teve um relacionamento semelhante ao dela e a mãe disse: mas isso é normal, ô minha filha. Homem é assim mesmo. E ela por várias vezes pensou, mas ela não se sentiu capaz. Por quê? Porque ela achava que ela não daria conta de viver separada e educar uma criança separada. E aí entra mais uma vez o quanto as fragilidades emocionais de uma criança que continua viva dentro de cada um de adultos que nós somos, mas como não foi tratado aquele trauma, ela continua perpetuando isso até hoje. E ela transfere para o companheiro o mesmo pseudo-amor que ela imaginava que o pai dava para a mãe. E com a comida é algo semelhante. Sem dúvida. Com a bebida em excesso, com o cigarro, com o açúcar em excesso e por aí vai. Existem sintomas que estão apontando para problemas mais profundos do que a pessoa imagina. Você falou de relacionamento. É claro que é apenas um exemplo dos tantos. Pessoas que às vezes engorda com o objetivo inconsciente de se tornar menos atraente. Eu já vi isso. O objetivo inconsciente era esse. Era não ser atraente, entende? E existem outros motivos, mas é só para dar um exemplo Sim. do que pode acontecer. Né? E às vezes por uma falta de racionalizar, às vezes, a comida. A pessoa está comendo, ela criou um hábito de comer sem pensar, por que eu estou comendo? Para quê? Qual é o objetivo que eu estou comendo? Não é por fome. Pois Só vou comendo. Sem pensar. E batendo papo ali, né? E mastiga mais, e nem cabe mais, mas tá comendo. Eu vou trazer um exemplo aqui. Quando eu fiz aquele emagrecimento de 39 quilos e 400 em 9 meses, eu não trabalhava ainda com longevidade, nem com emagrecimento. E uma das coisas que eu fazia era, eu ia, fazia um prato de salada, né, comia. Depois fazia um prato, arroz, feijão, carne, comia. E saía da mesa. Então era muito comum eu ter alguns tipos de refeições em que eu ficava algum tempo na mesa. Rapaz, e nessa do ficar algum tempo na mesa, era um refrigerante a mais, era um café a mais cheio de açúcar, era uma sobremesa a mais, era algo a mais, várias coisas a mais. E aí eu servi durante quase 10 anos ali no Hospital do Exército, na Ladeira dos Galés. Então no cassino dos oficiais, a gente ficava um bom tempo ali, batendo papo e tal, e comendo. Acabei de comer, mas continuava uma besteirinha, um não sei o quezinho. E outra coisa era quando viajava com o time do Esporte Clube Bahia, onde eu comia e ficava ainda ali, comendo. E nessa eu ficava comendo e ficava... Só um minuto. Olha quem vem. Oi, filha. Já começou. Você tá ao vivo, inclusive. Olha o tio Eric ali, ó. Princesa! Tudo bem? Alguma urgência? Não. Então tá bom. Um cheiro. Tchau. Tchau, meu amor. E aí, depois disso, eu comecei a sair da mesa. Eu comia e saía da mesa. Então, assim, sempre que a gente estava hospedado com Bahia, sempre tinha um negócio que eu adoro, que é o pudim de leite, né? Sim, Você clássico. pegava um pedacinho, daqui a pouco outro pedacinho, daqui a pouco eu comeu metade do pudim. Então, assim, quando eu comecei a sair, nesses 9 meses, eu comecei a sair, cara, eu tive uma perda de gordura pelos excessozinhos que você vai comendo, que você nem tá com fome, mas você tá ali batendo papo. Você quer ver uma coisa? Lanche. Acabou o lanche. Mas tem aquele pãozinho de queijo. Você tá conversando, come um. Conversando, vai outro. Aí daqui a pouco um café com leite, com açuquinha e tal. Ah, filho. O sair da mesa é essencial. Não fique. Sem dúvida. Não, eu sinto isso também. Essa questão de sair da mesa no dia a dia, porque houve uma época em que eu tava com o hábito também de ficar prorrogando ali, né? E aí sempre tem uma coisinha na mesa a mais, né? Aí você vai beliscando, então, é um camarãozinho a mais, né? E você vai indo, velho. E é muito mais emocional. Agora, você citou aí a questão do ambiente. Sim. Nada supera o ambiente. Cara,
Você tá com pessoas que têm um hábito. Quinta-feira, pô, cara, vamos comer ali um churrasquinho. Sexta, cara, vamos pegar uma acarajé. Vou tomar uma cervejinha. E aí? Por exemplo, Sábado, vamos pegar um rodízio? quando eu comecei a pedalar com o Plínio não bebe, né? E aí a gente pedalou, quando a gente voltou, a gente tava com um grupo, né, que ele conhece, aí a galera parou, assim, já na volta, nos últimos 7 quilômetros, assim, aí o povo parou pra beber, domingo de manhã. Aí Plínio falou, se você quiser parar, né, por mim a gente continuar, mas se você quiser parar, eu disse, pô, tô treinando com o Plínio não bebe, eu não vou parar pra beber. E aí várias vezes o pessoal para, e é normal eles pararem, e a gente não para. Mas se eu tivesse com alguém que parasse para beber, possivelmente eu beberia. Então assim, o ambiente é muito. E assim, e você prestar atenção nisso, porque você falou uma vez aqui, eu não esqueço, até postei um dia desse, olhar para as nossas limitações ou fragilidades, talvez seja a nossa maior fortaleza. No momento em que eu entendo que se eu sentar ali eu vou beber, e eu já fiz um treino de 4, 5 horas, que eu tô longe de minha família, eu ainda vou sentar para beber mais 2, ou eu vou seguir, terminar o meu treino, que foi o meu objetivo, e chegar em casa, tomar um banho, sabe? Fazer alguma coisa com o pessoal que está me esperando. Então, é sobre você olhar para as suas fragilidades, e se eu sentar ali, a minha fragilidade vai fazer com que eu, que falo mais que o rádio, começar a conversar, e o que seria 1, 2 cervejas, vai ficar em 2, 3 horas de bate-papo. E não é nem sobre o beber muito, é sobre o conversar muito. E aí vai uma cerveja, um tira-gosto, e vai indo. E aí aquilo que você treinou já foi metade embora já. Então, o ambiente, e você olhar, este ambiente eu lido bem? É sobre você olhar para esse pessoal e entender como você está lidando com o seu pessoal. Como que eu lido com isso? Porque se eu olho e vejo que é a minha fragilidade... Por exemplo, esses dias eu estou tendo aula dia de segunda-feira. Dia de segunda-feira é o dia do futebol. Há mais de 10 anos eu jogo futebol sempre segunda-noite. Mas nesse período que eu estou fazendo faculdade... Tem semestres que tem aulas na segunda. E, às vezes, eu só consigo ir depois da faculdade pro pós-baba. E o pós-baba tem o quê? Uma bebidinha. E aí eu digo, poxa, eu vou pro pós-baba, ao invés de chegar mais cedo em casa, pegar as meninas acordadas, sabe? E é sobre você olhar e entender, se eu for pro pós-baba, eu vou demorar no pós-baba. Porque eu não vou chegar no pós-baba e sair. Não vou chegar de costa para já sair. Então eu vou demorar. É a minha limitação. E a limitação não necessariamente seja algo ruim. Porque a minha limitação, porque eu gosto daquilo, eu gosto daquele ambiente, eu gosto de bater papo com meus amigos. E eu tô chegando depois da faculdade 9, 9h30, eu não vou voltar antes das 11h30, meia-noite. E você reconhecer suas limitações e lidar com ela de acordo com o que você acha mais interessante, isso talvez faça a diferença. E isso vai fazer a diferença de você promover uma saúde melhor. Onde eu digo, pô, eu tenho dificuldade aqui com comer isso, isso e isso. Então eu vou fazer um trato comigo mesmo. Eu vou comer isso tal dia da semana. Eu tenho dificuldade porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, então eu vou organizar aqui, vou buscar um educador físico. Eu não gosto desse tipo de exercício, mas eu preciso de força, eu preciso de alongamento, eu preciso de mobilidade. Qual é o tipo de treino que você pode me ajudar? Agora, no momento em que eu largo, porque eu não gosto, não faço nada, mas quero pontuar em 10 ali na saúde e disposição, aí não dá, né? Não era certo. A proposta dessa ferramenta que a gente está falando aqui é a consciência. Não se trata do dia para a noite você se tornar a pessoa com saúde e disposição nota 10. Mas é o mínimo possível. Mas você, mesmo que seja o mínimo, mas que você melhore. Qual é a evolução que hoje eu vou ter? Eu falei para minha esposa
no supermercado esses dias. Eu falei assim, amor, olha a programação mental que tá aqui. Ela deu risada. Eu falei, quando eu vou ao mercado, eu não tenho a programação que eu vejo as pessoas que estão mais próximas, assim, eu percebo, de quanto mais bagulho eu trouxer, melhor. Opa, vou aqui gastei aqui R$2.000 de só aquela comida lixo. Não, cara. Se eu olhar para o carrinho e eu perceber que ali não tem algo que tá alimentando um vício em mim, eu celebro. Eu falei pra ela dando risada hoje, falei, cara, ó que vitória, eu tô olhando pro carrinho aqui, cara, e não tem nada que vá me detonar, entendeu? Que top, que top. Então, é um jogo que você precisa ressignificar a parada. É um jogo que você precisa jogar de verdade. E configurar o negócio. De verdade. É intencional. Entendendo que o resultado é em seu benefício. Agora aqui, não sei se você está acompanhando aí, nosso amigo Plínio. Olha ele. Que tá, Grande Plínio. Que tá passando os dias com os pais. Né, aquela vida dura lá na beira da praia. Difícil, cara, matando a gente de inveja no grupo e tal. Aí a conversa aqui foi o seguinte. Meu terno não tava na lavanderia, eu não pude ir hoje. Então, assim, ele falou que não veio porque a gente tá muito elegante de terno e que o terno dele tava lavando, então ele não podia vir. Aí Joy botou assim, imaginei que você não chegou a tempo de seu traje de gala. Todo mundo debochando da nossa elegância. É que a gente é elegante mesmo. Bom, e quando a gente passa por desenvolvimento intelectual, o Eric? Rapaz, intencionalidade. As pessoas acham que quando ouvem alguém falar de algo interessante, caiu do céu, né? Deu sorte. Rapaz, fulano é inteligente. Inteligente, né? Nasceu Nasceu inteligente. Ele tem um QI alto. Deve ser genética, né? Genética. E às vezes... O cara não quer ver quantos livros você leu, quantos podcasts você assistiu, exatamente, quantas pessoas... Quantos cursos. Quantas pessoas que te influenciam positivamente você seguiu, quantos cursos você fez. Ou seja, você não está afim de pagar o preço. Não há como você ter um repertório cognitivo, intelectual, se você não investir nisso. Não há. E essa é uma jornada que não tem fim, né? Uma das coisas que mais trazem na gente um bem-estar, olha que coisa, Tony Robbins fala muito sobre isso, é você perceber a evolução contínua. Não é à toa que você está numa nova faculdade depois de ter feito medicina. É você olhar para você e dizer, opa, tô evoluindo, cara. Né? E o intelectual é isso. Isso mexe com a sua maneira de pensar, isso mexe com a maneira de ver o mundo, de se relacionar, de entender a si mesmo. Essa evolução intelectual é uma das ferramentas mais poderosas que pode te abrir novos horizontes de relacionamento, de dinheiro, de tudo. E é engraçado porque assim, quando você vê, tipo, o povo, mas como você consegue fazer tudo isso e tal? Eu falei assim, rapaz, eu só vou fazendo. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, ó, você quer que alguma coisa seja feita, peça para alguém que já faz muitas coisas. Perfeito, concordo. Porque se você pedir para alguém que não faz muitas coisas, que ela faz poucas coisas, provavelmente ela vai arrumar uma desculpa para também não fazer essa. Cara, a impressão que me dá é que, tipo, eu gasto pouco tempo, ou quase tempo nenhum, dando desculpa, porque eu não fiz isso ou aquilo. Você simplesmente faz. Eu só pego e vou fazendo. E quando eu percebo que eu não fiz, eu pego e faço. Às vezes, não fiz por causa disso, por causa daquilo, não. Eu falei, não fiz, velho. Vou fazer agora. Peraí, vou fazer agora. Peraí. Aquela receita que não... Minha mãe mesmo tá aqui. Aí, Márcio, você ficou de mandar aquele exame, não sei o que, mãe, vou fazer assim que eu parar o carro. Às vezes eu esqueço. Tava no carro ali, não dava pra fazer, dirigindo. Cheguei, aí as meninas, vou brincar, não sei o que, vou tomar um banho e tal, esqueço. Quando eu lembro, ao invés de mandar mensagem, ao invés de pedir desculpa, não sei o que, eu pego e faço, e mando. Isso é uma configuração massa. Cara, é tipo assim, não dei conta, não fiz, tava cansado, apareceu outras coisas no meio do caminho, não fiz, vou fazer. Pronto, fiz, acabou, tá feito. Então, assim, é mais ou menos por aí. Hoje de manhã, Diego, a gente ia fazer umas gravações. Aí apareceu a necessidade de fazer
uma cirurgia. O paciente estava liberado e tal, papapá, e o plano ia vencer, a guia, e aí a gente passou a cirurgia para hoje. Diego, podemos gravar amanhã? Que horas? Eu falei, peraí. Vai ficar apertado para eu chegar na faculdade de noite. Mas tipo, vamos fazer. Ah, não deu. Aí a gente vê o que ele vai fazer depois. Entendeu? Mas é sobre fazer. Se você acha importante, faz. Só faz. Esses dias, e foi um momento... Pronto, até lembrei agora que eu ia postar, não postei. Uma paciente e assim, eu percebi um grau de peso que a paciente estava sofrendo. Primeiro que ela é um perfil de paciente, de pessoa que se cobra muito. Segundo, ela é jovem e o mundo dela não está sendo dela. Porque a mãe está tendo que dar atenção à avó dela, que está precisando de cuidado. O pai está precisando dar atenção de não sei o que, e tal, e ela com pressão de vestibular, de estudo, e vou fazer o que, de faculdade e tal. E ela com grau de pressão muito alto. E não se vendo pertencente daquele ambiente, onde a mãe cuida da avó, o pai cuida de não sei quem, e quem cuida de mim? E aí entra o perfil dela. Mas eu não vou falar para ninguém porque todo mundo já está com muito problema e eu não vou ser mais um problema na vida de ninguém. Quantos de nós não pensamos assim? Ao invés de chegar para uma mãe, para um pai, independente das cargas que eles estão tendo, dizer, mãe, eu estou precisando de um colo aqui, 30 minutinhos, está pesado para mim. Quantos de nós a gente consegue chegar lá e desabafar? E eu já falei aqui, gente, a depressão... Para mim, tá? Sou dono da verdade, não. Mas para mim, a depressão só existe quando não existe a expressão. Uma pessoa que não se expressa, ela se deprime. Uma pessoa que se expressa, dificilmente vai se deprimir. Agora, na hora que eu começo a guardar para mim, e tudo que a boca não fala, o corpo grita em algum momento. Então, essa pessoa, por sorte, a gente conseguiu perceber, conseguiu dar uma conversada, ela conseguiu dar uma desabafada e eu consegui, inclusive, trocar um pouco de ideia para que ela se abrisse um pouco mais com a mãe, né? Então, é mais ou menos sobre isso, sobre você olhar para si e se permitir, se acolher, porque senão a gente começa só naquela autocobrança o tempo inteiro. E aí, meu irmão, lascou no meio, né? Eu encontrei um amigo de muitos anos. Ele é médico. Encontrei ele no Shopping Barra semana passada. Tava fazendo uma gravação. Rapaz, tinha 5 anos que eu não o vi. Eu fui padrinho dele há 5 anos atrás. Quando, né, ele casou, então ele teve uma filha, eu não conheci. E quando eu abracei, né, foi uma emoção muito legal. Eu falei, cara, isso foi uma falha na Matrix, sem ter se encontrado, que ele estava morando em outro estado. Ali foi uma falha na Matrix. A gente se abraçou e ele me disse a seguinte frase: meu amigo, eu não estou tendo tempo para ser feliz. Caraca, que forte, hein? Que porrada isso aí, velho. Imagina. Pensa aí, cara. Eu não estou tendo tempo para ser feliz. Ou seja, alguém que eu vi de perto, porque nós fizemos cursinho juntos, né? Então eu vim de perto o quanto ele desejou a faculdade de medicina. Ele repetiu acho uns 3 anos para fazer federal. Aí é um cara muito bacana, a gente boa demais, um cara de princípio, sabe? Porém, às vezes a gente é atropelado por coisas que a gente cria. Uhum. Por prioridades que a gente não equilibra. Há tempo para tudo. Hoje meu pai me disse uma coisa interessante ao telefone. Ele disse, filho, realmente a vida é muito curta. A gente ouve isso, mas a gente tá na hora da gente sentir isso. Como assim? Para ter consciência, não é saber no âmbito apenas intelectual, mas perceber na alma, cara.
Porque a vida é como aquela ampulheta que as areias estão caindo e uma hora vai acabar a areia que tá ali em cima e vai ficar tudo lá embaixo. Definitivamente lá embaixo. Não chega uma pedra pra dar uma entupidinha ali pra deixar Pra dar de uma cair a segurada, areia, né? Todo dia é um dia a menos. E a pergunta é, como é que eu estou nessa parada toda? Será que eu tô tendo tempo pra tudo menos pra mim? Pra o que é importante pra mim? Pra o que faz sentido pra mim, cara? E o bacana de investir no desenvolvimento intelectual, sabe? Bem como no emocional, porque aqui a gente já fala duas coisas numa cajadada só, é trazer um conhecimento, agregar um conhecimento, buscar um conhecimento de pessoas que tiveram uma experiência anterior. Cara, o que é o livro, senão a experiência de uma vida que você absorve? É como se você pegasse um pendrive e você ali instalasse programas Conectar que a Matrix, né? que estão fora de você. Isso é um livro, velho. Você pegar um livro que fala sobre aquele assunto, pô, tô relendo Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Quantas coisas que você ouve aí dos grandes players da internet que estão lá, sim, a frase certinho. Ou seja, é você pegar e entender que se você não investir em você, cara, você não vai desenvolver essa consciência. O desenvolvimento intelectual e emocional são uma ferramenta para desenvolver a consciência que você precisa para trilhar a sua vida melhor. Eu sempre digo e vou repetir aqui, ó. O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Essa frase é dita diferente por Robert Kiyosaki. Ele fala de uma forma diferente. Mas é mais ou menos isso. Que o que eu ainda não acessei, o que eu ainda não consegui, é porque eu ainda não conheci. Será que você hoje está sofrendo por falta de tempo, ou problemas até de ansiedade, ou sem entender direito os seus relacionamentos, sem entender sua saúde, sem entender sua mente, sem entender finanças, sem entender propósito? Por que você não está investindo no seu conhecimento, no seu intelecto? E um livro, um podcast, um curso, pode girar uma chave de uma vida, cara. Que talvez você chegue aos 80 e ouça falar isso. Eita, rapaz, não dá mais tempo. Entendeu? Não que alguém que tem 80 não diga que não dá mais tempo, mas talvez um projeto que você deveria ter feito lá atrás. Com certeza. Mas você foi deixando para depois. E a vida, como disse o meu pai hoje, passa muito rápido. E eu me lembro, na minha adolescência, sempre meu pai dizia para mim, filho, faça aquilo que você ama. É claro que faltou o mas, o porém, o vírgula, o complemento. A intenção foi muito boa do que ele me disse. E graças a Deus o complemento eu tive. Você foi pegando pela vida. Deus me deu a graça de complementar a frase. Mas o âmago do que ele disse é realmente uma prioridade. Poxa, você tá só vivendo sem valer a pena, né? Pô, como é legal você sair, às vezes cansado do dia, mas dizer, cara, é isso que eu quero pra mim, velho. Eu tô cumprindo a minha missão, eu tô fazendo acontecer, a minha vida tá passando e eu tô fazendo o que eu quero, eu tô vivendo a vida que eu quero. Quantas pessoas estão vivendo a vida que não querem? A vida que o pai falou, que a mãe falou, que o amigo falou, que a sociedade falou, que o cônjuge falou. E é a sua vida, cara. E se você não ler sobre, não ouvir, não refletir, como a gente tá trazendo pra você agora, se você não for atrás conscientemente desse desenvolvimento intelectual e emocional, eu te pergunto, como você vai mudar alguma coisa? Sem ter conhecimento de que ela existe e de que há ferramentas para essa mudança acontecer. E é como você lidar com o que você tem. Cara, eu dou conta. Se eu dou conta, eu continuo. Eu não dou conta, cara, muda. Tranquilo. Você não tá feliz? Muda. Perfeito. Simples, sem culpa, né, cara? Sim, sem Na culpa, paz. sem me culpar, sem me cobrar, né? Só muda. Agora assim, não, eu dou conta. Eu dou conta. Por exemplo, esse médico, um exemplo. Não, eu dou conta, eu não estou sendo feliz, mas eu dou conta porque financeiramente eu tenho essa responsabilidade, porque eu estou fazendo fazendo residência isso, em eu uma tô parada. fazendo uma residência e tal. Beleza, é um período, né? Hiperfoco, é um período de sacrifício que você precisa estabelecer. Durante esses semestres na faculdade, vai ser complicado. Quase todas as noites eu estou assim, com o compromisso da faculdade. Beleza, mas vai passar. Daqui a pouco vai passar. E quando passar, eu vou ouvir o pessoal dizendo que eu dei sorte. E quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Mas assim, é sobre... Cara, você dá conta... Então faz, continua. Se não dá conta, muda. Agora, entenda que talvez eu não precise mudar. Eu possa adicionar.
Porque às vezes eu tenho algo muito bacana que me dá uma estabilidade financeira, pelo menos temporária, e eu dedique um tempo para fazer algo que me dê um Exatamente. equilíbrio emocional, que me dê uma satisfação pessoal, onde eu vá fazendo que talvez financeiramente nem me traga o retorno ainda. Perfeito. E aí com isso eu vou tendo, no meio do meu tempo, tendo tempo para ser feliz. Perfeito. Eu sinceramente faço um bocado de coisa e para mim, cada vez que eu consigo dar conta de gerenciar um restaurante, de ajeitar umas coisas que estavam erradas quando eu cheguei no restaurante, de cumprir mais uma graduação, ou de aprender algo novo que eu possa inclusive ajudar as outras pessoas e me ajudar também, porque Sim. amar ao próximo como a ti mesmo. Positivo. Então, todas essas coisas me dão satisfação. Pô, mas você quer me dizer que você está feliz ao invés de ir para casa tarde da noite, cansado, você ter que ir para a faculdade? Tô feliz. Ah, mentira. Tô cansado. Se você me disser se eu não queria descansar, se eu não preferia estar em casa descansando, claro que eu preferiria. Mas eu também quero, daqui a algum tempo, ter essa graduação. Porque, na minha ideia, o que eu pretendo misturar medicina com psicologia para entregar a meus pacientes, eu quero ter essa graduação. Porque eu não quero que ninguém me diga que eu estou me metendo numa área que eu não tenho condições, habilitações, que eu não deveria estar me metendo. Então, para que eu saiba melhor e possa entregar melhor o que eu acredito que posso entregar, eu quero isso. Então eu vou, durante esse período, fazer isso. E não vai ser a única graduação que eu vou fazer em psicologia. Eu vou ter que fazer algumas pós-graduações logo depois, porque a graduação pura a gente sabe que é pouco. Você estudou psicologia durante muito tempo, você sabe que é pouco. Então não é sobre o querer, é sobre o permitir-se curtir o processo. Curtir o processo. Desfrutar no meio do caminho. Plínio, de uma forma muito irresponsável, me desafiou para fazer aquele esporte que eu tô amando, da corrida de aventura. Você não gosta nem um pouquinho de desafio, né? Não, nem um pouquinho. E é um esporte bem puxado. Mas a forma com que você encara aquele esporte, e se você trouxer para a vida a forma com que você encara a vida, você começa a perceber que é sobre como você vai percorrer os 130 quilômetros. Não é se eu vou percorrer. É tipo assim, se eu me cansar, eu me rebaixo da minha prepotência, da minha arrogância, chego para minha dupla e digo: negão, tô cansado. Dá uns minutinhos aqui para descansar. Irmão, tô com dor, velho. Vou tomar uma injeção aqui, porque eu prefiro injeção do que comprimido, porque tá doendo. E na vida, quantas vezes a gente reconhece? Quantas vezes a gente diz: ó, eu vou parar para descansar? Porque muitas vezes a gente está cansado, mas a gente desiste. Cara, não precisava desistir, era só descansar. Descansa. A maioria dos fracassados não fracassaram, eles desistiram. E quando você traz aquela competição onde você quer chegar, mas você não tem problema nenhum com o outro que vai chegar também, e muitas vezes no meio do mato você está ajudando um que teoricamente também está competindo, é mais ou menos assim na vida. Porque eu quero chegar, mas eu não tenho nada contra você chegar também. Entende? Então, e aí é muito legal quando a gente chega, quando a gente cruza a linha de chegada, onde alguns não conseguiram completar. A felicidade, a euforia, a vontade de gritar, de chorar, não sei o quê. Mas para eu ter aquilo, eu tenho que desfrutar
às 26 horas no meio do mato. Então é sobre isso, gente. Tornar o caminho, né, o mais saboroso possível. Isso. Né? É você olhar, eu falo muito pra minha filha, né? Pô, eu tô indo pra escola. Pô, nunca mais vou ter esse período. Sabe? Às vezes eu vou dormir tarde e eu tenho aquele minutinho pra estar com a minha filha. Sabe uma coisa que eu penso que a brevidade da vida seja o maior tempero que ela tem, né? É você olhar e com o tempo a gente vai percebendo isso de uma forma mais forte, que não vai voltar. Não. Então, quando a minha filha chega pra mim, às vezes eu tô cansado pra brincar, eu digo, cara, ela nunca mais vai ter essa idade. Se eu não brincar agora, eu vou brincar quando? Quando será a próxima oportunidade que eu vou ter de brincar sobre isso com ela? Exatamente. Aí eu olho, né, principalmente nessa transição que ela tá com 10, né? Aí eu faço uma contagem regressiva. Eu disse, cara, quantos meses ainda eu tenho com ela assim? Porque 10, né, já... Cara, daqui a pouco ela não vai brincar disso. Eu sei que não vai, porque é normal. É outra brincadeira. E beleza, vou viver aquele momento, tá tudo bem. Mas esse não volta mais. por que não viver esse aqui? É. Portanto, sabe assim, olhar pra ela e ver que aquela brincadeira ali há meses atrás ela demorava mais e agora do nada ela desvirtua porque a fase dela já está passando daquele tipo de brincadeira, né? Isso é desfrutar o momento, isso é valorizar o momento presente, é entender naquele momento que eu tô ali com o meu cônjuge que aquela é a oportunidade que eu tenho para estar com o meu cônjuge, que a hora que eu tô cuidando da minha saúde é o momento que eu tenho para cuidar da minha saúde. Se não for agora, vai ser quando? Sabe? E fazer uma estratégia para que isso... Olha, eu diria que o celular e a internet e a velocidade das informações acabam trazendo uma confusão mental tão grande que se a gente vacilar, a gente não percebe o que é prioridade, o que tem que ser vivido, o que tem que ser dito, o que precisa ser sentido. Se eu não parar nesse momento, agora, para entender o quanto é precioso esse momento presente agora, sabe? A sua faculdade, agora psicologia, esse VidaCast, a idade das filhas, o desafio na floresta. Se eu não entender que esse é um momento único e eu preciso desfrutar desse caminho. Acho que o desfrute no meio desse aí, de qualquer desafio, é o que nos potencializa. Você entender que eu tô vencendo, tô lutando, mas tô desfrutando também, pô, peraí, tem que colocar peso demais também, né? Só ver o lado negativo, só ver... Não, cara, e quantas risadas eu já dei no trabalho, e na época de cursinho, com fome, comendo um salgado lá, gorduroso, e dando altas melhores risadas da minha vida, e beleza, poxa, que legal que eu soube desfrutar, mas quantas pessoas só reclamam no ônibus, e porque não tem o carro? Cara, como era bom, a época do ônibus, é melhor ter carro, mas eu desfrutei todo o processo. Inclusive, ao utilizar o ônibus durante um tempo, te faz, inclusive, valorizar o carro. Totalmente. Claro que sim. Se você tivesse nascido já andando de carro, de motorista, quando é que você ia valorizar? Não ia valorizar. E sobre a competição, foi legal, porque, assim, Plínio passou um bom tempo com o tornozelo machucado, né? Então, assim, acho que ele machucou uns 9 semanas antes da prova. Eu machuquei 1 semana antes, então, assim, eu ainda vinha treinando e tal. E Plínio chegou na prova sem ter tido a condição de treinar da forma que a gente costumava treinar. E, cara, foi muito bacana ver a garra de Plínio para completar a prova, sabe? Você via que não era só o vencer o tornozelo que estava se recuperando, mas vencer a falta do treino adequado, porque Plínio é um cara que treina regularmente para esse esporte. E aí você vê ele mesmo assim com aquela garra toda para completar a prova, sabe? E completamos bem a prova. Mas a questão de estarmos vendo no outro, inclusive, a garra, a vontade de completar, de fazer, te ajuda e te motiva. E aí entra sobre a questão dos lugares e das influências, né? Ele até colocou aqui, eu falei da questão da cerveja, falou, olha aí a boa influência na vida das pessoas. E quando você vê
sabe? Quando você olha pro lado e vê Maurão, cara, Maurão chegar em terceiro lugar com 68 anos, com os dois joelhos já com limitação. Então, assim, é sobre você olhar e dizer assim, dá para fazer. Agora, emocionalmente, psicologicamente, eu tenho que estar de boa. Uma competição como essa, que realmente é puxado, mas, velho, 26 horas é praticamente um dia. As pessoas vivem, em média, no Brasil, a expectativa de vida, algo em torno de 80 anos. Nós estamos falando que é difícil um dia. Tá certo? No meio do mato é competição e tal. Mas e uma vida inteira de 80 anos lidando com infância, adolescência, juventude, maioridade, longevidade, né? Terceira idade, aí lidando com pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós, aí daqui a pouco com companheiro ou companheira, com filho, com neto, com trabalho, com isso, com aquilo. Então, assim, é muito mais longa a jornada. É muito pior do que uma competição dessa. E você lidar com tudo isso e manter o equilíbrio emocional, aí fica fácil, né? A parte boa. Cara, essa é a parte mais complicada. É a parte mais complicada, porque você manter o seu equilíbrio emocional no meio de tudo isso. Uma vez eu vi um facilitador de uma aula falar o seguinte: manter o seu equilíbrio emocional como um monge tibetano, lá no meio do monte, fazendo suas orações, suas preces, provavelmente é muito mais fácil do que você lidar com alguns parentes, do que alguns colegas de trabalho, do que alguns chefes de trabalho, do que alguns irmãos, do que alguns primos, do que alguns companheiros, companheiras, e por aí vai. Então, é você entender que toda e qualquer limitação e dificuldade que você passe, isso é para você uma possibilidade de aprender. Eu falei com uma amiga que está passando por um processo complicado, por questão de muito trabalho, né? E aí ela foi num médico, o médico diagnosticou ela com burnout. E aí eu cheguei para ela e falei assim, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar rótulos. Porque se eu aceito rótulos, eu vou pegar quem tem esse rótulo e se deu bem. Porque se eu começo a achar que eu tenho burnout, e aí por conta disso eu estou com excesso de trabalho, peraí, mas esse excesso é baseado em quem? Porque eu trabalhava essa mesma quantidade ano passado, no caso ela, né? Ela trabalhava essa mesma quantidade ano passado e não teve. Então é um excesso de trabalho ou neste momento a condição que ela está, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, ela não está dando conta. É o burnout ou é eu olhar para dentro, entender quem sou eu e como eu estou e nesse momento talvez dar uma freada. Talvez dar uma freada. E aí não é o rótulo. Entende? Boa. Referencial, viu? Você acabou de trazer o referencial. Tem gente que pega o pior referencial para se comparar, né? Por exemplo, autismo. Messi. É autista. A gente vai colocar todos os autistas tendo que ter o hiperfoco que Messi tem e se dar tão bem na profissão como Messi? Também não. A gente vai pegar TDAH. Simone Biles. Recordista medalhista olímpica dos Estados Unidos, tem TDAH. Ninguém está dizendo que não há limitações. Só estamos dizendo que não abraça esse rótulo e acredite que não pode vencer esse obstáculo. É só isso. Perfeito. Galera, nosso VidaCast está na reta final. Dr. Márcio pode estar falando aí suas considerações. Eu estou ouvindo aí a equipe conversar. Eu já peguei no ar aqui. O tempo eu não acompanhei. Mas assim, reflita sobre isso, tá? Reflita sobre o que a gente tratou aqui. Sobre essa consciência de como vai sua saúde e disposição. Sinceramente, o grau, sabe? Do seu vigor físico.
O que você tem se alimentado? E essa alimentação é reflexo da sua vida, dos seus, né, dos seus desafios, de como você está lidando com eles. Como vai? Qual foi o último livro que você leu? Né? Eu diria que o perfeccionismo, esperar estar tudo pronto, é um dos grandes desafios, na minha opinião, sabe? Tipo assim, eu não leio porque eu não tenho tempo. Você, cara, esperar a melhor condição possível. Não, você não vai rolar em nada. Você não vai rolar nem pra estudar, nem pra trabalhar, nem pra empreender. Cara, eu comecei a empreender tudo maravilhosamente bem quando... Não, irmão, faz aí com o que tem, depois você vai melhorando. É como Cortella diz, né? É tipo assim... Faça o melhor com o que você tem hoje. E espere ter mais condições de fazer melhor ainda. É isso aí. Então, ao invés de esperar o momento ideal, faça com o que você tem. Não é sobre a quantidade, mas sobre a constância. Não é a força, mas a perseverança que produz grandes feitos. É continuar melhorando todo dia, evoluindo todo dia, lendo todo dia. É o que? A voz. Pronto, eu vou melhorar. Hoje eu vou fazer o exercício. Pô, eu tenho tanto que... Não, eu vou para fono essa semana. Aí amanhã eu vou para o canto. Aí no outro dia eu vou fazer o treinamento. Eu vou ensaiar. Eu vou pensar. Eu vou pegar referenciais. Eu vou anotar. Eu vou reavaliar o que eu fiz. É o pouco. É a soma do pouco. É igual o empreendedor que sabe o poder que tem a múltipla fonte de renda. Às vezes uma besteira que você fez ali... Rolou uma oportunidade, o empreendedor ele tá com a antena ligada. Rolou uma oportunidade, cara, poxa, não custa nada, eu vou aqui, faço uma ligação, boto outro cara na jogada. É um pouco que foi somando, ou seja, não é esperar, não, eu não vou entrar nisso. Você tá começando, você não vai entrar com algo grande em nada. Você nunca começa nada grande. Você vai começar com o primeiro passo. Nem o elefante começa grande. Você vai começar com o primeiro passo, respeite os humildes começos. Valorize esse humilde começo. Seja, a gente tá falando bom, saúde. Eu gostaria de fazer natação de novo? Gostaria. Gostaria de fazer jiu-jitsu. Gostaria de fazer aquele negócio pilates. Corrida de aventura. Mas eu comecei com o que eu tenho. E tô fazendo o que eu tenho. É o que? Academia? Então eu vou pra academia todo dia. Vou fazer com a galera que me ajuda. Vou fazer meu alongamento, minha mobilidade e fazer meu treino. Você não vai esperar o momento em que você tem aquela vida de Cristiano Ronaldo, que você treina e dorme, come, dorme e treina. Porque o cara vive para isso. A mesma coisa, você não vai ter o tempo exclusivo de fazer a leitura toda que você gostaria. Cara, começa hoje. Como o Dr. Márcio falou, percebi que não fiz. O que eu faço? Me massacro? Não, eu faço agora. Eu faço agora. Então, faz agora. Lê agora. Qual o livro? Qual a página? Que dia? Agora? Por que não? Por que não agora? Marca a data, né? Por que não? Então, vai pra cima. Vida Cash. Beleza, gente. Vida Cash, mais um episódio. Adorei, como sempre, falar sobre isso. O tempo passa rapidinho. Então, um abraço a todos. Vida Cash.